Amados de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Glórias e glórias ao Senhor Jesus. E que o Senhor Jesus traga cura, traga libertação no seu lar neste dia maravilhoso. Amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Amados de Deus, a palavra de Deus está sendo anunciada em vários lugares. E todos que, ao ouvir e buscar a face de Deus para ter uma nova vida, faz o bem para si mesmo. E quem semeia também faz o bem para si mesmo, porque essa foi a ordem de Deus, anunciar o Evangelho. Amém. Glórias ao Senhor Jesus. Hoje nós vamos meditar em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13 em diante, onde o apóstolo Paulo se defende e que o motivo de se alegrar ou ser engrandecido pelos irmãos, amém? Ele vai mostrar aqui que ele respeita o limite da esfera de ação que Deus demarcou e que se estendeu até Coríntios. Glória a Deus. Para entender melhor, podemos observar que hoje há vários templos que ensinam o Evangelho do Senhor Jesus. E suas doutrinas são diferentes, embora o foco é alcançar vidas que ainda não foram libertas das armadilhas do inimigo de nossas almas. Amém? O apóstolo Paulo se defende porque eles foram os primeiros a anunciar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em Coríntios. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Então vamos meditar nesta mensagem e vamos ver o que Deus vai nos ensinar nesta manhã. Amém? Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. E peça sempre ao Espírito Santo de Deus que te dê discernimento quando você estiver meditando na palavra do Senhor. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, diz assim: a esfera da ação missionária de Paulo. Glória a Deus. Versículo 13 diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós, porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo, não nos gloriando fora de medida, nos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação, a fim de anunciar o Evangelho para além das vossas fronteiras, sem com isto nos gloriarmos de coisas já realizadas em campo alheio. Aquele, porém, que se gloria, gloria-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Então, amados de Deus, é como eu disse aos irmãos, glórias ao Senhor Jesus. Existem várias denominações que ensinam o Evangelho do Senhor Jesus. E cada denominação, ela tem as suas doutrinas. E são diferentes, amém? Embora o foco é alcançar vidas
que ainda não foram libertas das armadilhas do inimigo de nossas almas. Glória a Deus. E no versículo 14, Paulo ele vai dizer: porque não ultrapassamos os nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós, com o Evangelho de Cristo. Glória a Deus. Então, amados de Deus, o que podemos acrescentar se algum irmão de outra denominação nos procurar, amém, e perguntar a respeito do Evangelho, das Escrituras Sagradas, sobre algo que está acontecendo no templo onde ela congrega? O que nós podemos acrescentar? Amém? Quais são os limites que Deus nos deu para nós acrescentar e aumentar a fé daquele irmão e não distorcer a fé dele, aumentar a fé dele para que ele permaneça na presença de Deus e possa ter mais entendimento do caminho do Senhor. Amém? O que nós podemos acrescentar é somente a verdade que nos foi ordenada pelo Senhor Jesus. Amém? Anunciar o Evangelho que foi nos ensinado. Glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus. Somente o Evangelho do nosso Senhor Jesus, que vai trazer cura e vai trazer libertação e vai abrir os olhos das pessoas para enxergar o caminho da verdade. Amém? Glória a Deus, glórias ao nosso Senhor Jesus. Amados de Deus, vamos agradecer ao Senhor por esta mensagem maravilhosa. Amém? Glórias ao Senhor Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, glorificado e exaltado seja o teu santo nome maravilhoso. Louvado e exaltado seja o Senhor por esta mensagem maravilhosa. Pai, sim, Deus, nos ajude, Pai, nos ajude a ver o Evangelho do Senhor com a nossa fé, com os olhos espirituais abertos, para que nós possamos entender, Pai, a vontade do Senhor. E, Pai, nos dê também, Pai, sabedoria, entendimento, para auxiliar outros irmãos de outras denominações, se por motivo eles nos procurarem. Pai, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a fé deles venha aumentar, Pai, e eles venham permanecer na presença do Senhor, te honrando, te glorificando e te exaltando. Pai, obrigado por esta mensagem maravilhosa. E nos ajude, Senhor, a cada dia mais a entregar a mensagem do Senhor com firmeza, ó Pai. E que a nossa fé, ela venha a cada dia mais aumentar. Pai, visita este que está enfermo. Visita, Senhor, esta família que tem clamado tanto pela libertação do filho ou da filha, ou do pai ou da mãe. Que a luz do Senhor venha resplandecer sobre essa família. E que nesse dia, ó Pai, seja um dia marcado na vida deles. Que a cura venha chegar e a libertação venha chegar também, Pai, neste lar. Em o nome do Senhor Jesus. Pai, esta é a nossa oração que apresentamos diante do altar do Senhor. Que haja cura e que haja libertação. Em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Espírito Santo de Deus maravilhoso. Amados de Deus, fica na paz, amém? Fica na paz do nosso Senhor Jesus.